Nós temos aqui algumas perguntas e eu vou procurar agrupar essas perguntas em função de não atrasar o painel seguinte. Algumas perguntas que são até provocativas, eu vou pedir para os painelistas que sejam breves na sua resposta, justamente para a gente manter o horário do evento. Vou começar pelo mais fácil aqui, que é a pergunta mais curtinha. Para o Breno, primeiro um elogio com relação à palestra, né, que é do professor John, que já assistiu, ele coloca que já assistiu palestras da Mercur, e cada vez que compro, eu fico emocionada, que compro um dos produtos, ele se sente mais orgulhoso, né, da visão da empresa. Então, é uma coisa bacana, né, ver que a empresa está conseguindo, no seu cliente, né, passar isso que ela está se propondo enquanto proposta de modelo de empresa. Uma pergunta que veio da Berenice, que é engenheira e especialista em saúde ocupacional, que pergunta para o Breno quais são as matérias-primas utilizadas na Mercur, né? Justamente em função, acredito que, dessa questão de segurança, de sustentabilidade. Então, pedia que ele fosse bem breve em responder. Nós temos em torno de umas 20 diferentes tipos de matéria-prima. Eu acho que uma das matérias-primas mais agressivas, e que faz parte, inclusive, da nossa linha de produtos, é o neoprene. Nós estamos tentando desenvolver, né, uma borracha natural que possa substituir o neoprene. Já estamos muito perto. Isso já leva quase 5 anos de desenvolvimento, né? Então, como a gente colocou, o telhado é de vidro. Nós temos outras formulações, talvez a menos agressiva ao meio ambiente seja a borracha de apagar. Nós já chegamos a ter ela 86% renovável. Aliás, tem um projeto, que eu acho que está no site agora, é a borracha de apagar lado A e lado B. Ou seja, nós chegamos a esses 86% renovável, e ele era feito, o Factis, que é uma das constituições, era feito de casca de arroz, né? Só que aí a gente teve encontro com o Greenpeace e outras instituições de São Paulo para dizer assim, será que isso está legal? Aí o Greenpeace diz assim, olha, vamos com calma um pouquinho, porque vocês estão sendo coniventes com a cadeia do arroz. Embora lá com a cinza não tem mais o que fazer, porque já queimou, já gerou energia, né? E o arroz hoje é uma das culturas mais agressivas que tem de cultivo, na água e no solo. E aí a gente parou e a gente, ao invés de lançar mais um produto legal, ou mais um produto verde, a gente disse assim, nós vamos pegar essas borrachas, fazer alguns protótipos e vamos conversar isso nas escolas. E é o que nós estamos fazendo. Então, assim, se houver interesse até de contribuir, a gente pode se aproximar, a gente vai dar para vocês as principais matérias-primas, mas é pesquisa constante para diminuir essas matérias-primas, algumas químicas, né, que elas continuam sendo agressivas. Isso não quer dizer que a empresa não faz o devido tratamento térmico, não cumpra com as respectivas legislações, mas a gente pode abrir essa informação e pode continuar conversando, sim. Só precisaria o cartão, né, para botar em contato com o químico da empresa, e aí a gente conversa. Para a Isabelle, tem 2 perguntas com relação à mobilidade, eu vou agrupá-las, né? Uma é se atualmente existe mobilidade sustentável em Porto Alegre, e a outra é um questionamento sobre a questão de priorizar, eu questiono a relevância dada para a distribuição de atividade sobre o solo, de forma a reduzir os deslocamentos. Então, a questão do uso de bicicleta, ou andar a pé, né, há um questionamento. Então, eu passo as 2 perguntas para que, rapidamente, a Isabelle possa responder, e os painelistas estão à disposição para aprofundar as respostas, desde que recebam o contato dos interessados.
Bom, vou começar sobre a questão sobre o planejamento da mobilidade sustentável em Porto Alegre. Se a gente for pensar, então, que mobilidade sustentável é uma coisa e planejamento da mobilidade sustentável é outra, né? O conceito se amplia. A gente pode dizer que existem iniciativas de mobilidade sustentável em Porto Alegre, sim. A gente tem um plano cicloviário que já está elaborado e a gente pode até questionar que ele está sendo executado por partes, né? A gente tem pedaços de ciclovia sendo executados em alguns locais da cidade, muito em função de uma outra iniciativa que também é interessante, que existe aqui na cidade, que é até um exemplo para outras cidades, está servindo como modelo para outras cidades copiarem, que é a questão de que qualquer empreendimento que é aprovado em Porto Alegre que tenha guarda de veículos, ou seja, tenha estacionamento, né, a cada 100 vagas de veículos que são aprovadas, que são vagas cobertas, ou seja, o espaço privado da cidade está servindo para guardar carro, né, esse empreendimento que é aprovado é responsável por construir uma quantidade X, né, de ciclovias na cidade. Então, essa é uma das causas, um dos motivos pelos quais a gente tem pedaços de ciclovia, porque a empresa se responsabiliza por alguns trechos, principalmente próximos aos locais da implantação dos seus empreendimentos. Então, existem algumas iniciativas que são interessantes, sim, elas estão começando, e como tudo isso vai ser a longo prazo, o importante é que a gente tenha a localização das ciclovias, onde elas devem ser executadas, e seu planejamento, né? E a execução disso é que está sendo feita gradualmente. Então, esse é um dos exemplos que a gente tem, que são interessantes, são iniciativas interessantes que estão acontecendo aqui na cidade. Para não me alongar, vou ficar só com esse exemplo. A outra questão do transporte coletivo, eu não sei se eu entendi muito bem a questão, mas em relação ao planejamento do uso e ocupação do solo, acredito que seja isso, né? Quando a gente pensa, então, no zoneamento da cidade, né, a maneira como a gente vai ocupar o espaço privado da cidade, que vai induzir essa demanda do transporte de veículo privado, do transporte coletivo, né, esse uso do espaço privado, com certeza, é o polo gerador de tráfego, né? Então, o mapa de zoneamento da cidade, onde a gente pode construir uma coisa e pode não construir outra, é o indutor dessa demanda. Então, a maneira como a gente grava esse pedacinho, né, de solo, esse pedaço de cidade que pode produzir, pode virar um shopping center, pode virar um condomínio habitacional, né, é justamente um dos fatores, né, para que isso acabe acarretando graves problemas na questão da mobilidade também. E isso também vale para o uso do solo do ponto de vista ambiental, né? A gente tem o zoneamento urbano e a gente tem o zoneamento ambiental nas cidades. E a gente está vendo que eles não são, primeiro, eles são contraditórios, né? Um não conversa com o outro, e segundo, que a gente está utilizando o espaço da cidade que deveria ser o espaço que deveria ser preservado, que não deveria ter ocupação urbana, né? Então, eu não sei se eu entendi bem o foco da pergunta, mas certamente, né, que o zoneamento da cidade, o planejamento do uso do solo, está impactando, sim, na maneira como as pessoas estão utilizando o seu meio de transporte. Vou fazer mais 2 perguntas e vamos encerrar, então. Para o Ricardo, eu vou reunir essas 2 aqui. Há uma pergunta da Raquel, que pergunta sobre a questão da compensação financeira, no sentido de valorizar posturas do indivíduo que contribui para a preservação ambiental, por exemplo, como a compensação financeira por ter levado resíduos recicláveis a um ponto de entrega voluntária ou a uma cooperativa. Então, porque no Brasil essa prática ela ainda é incipiente. E também a questão do ciclo de vida dos produtos, que muitas vezes vários produtos que se colocam como verdes no mercado, eles perdem muito deste caráter ao analisar a forma sob o prisma de ciclo de vida. Então, ele quer saber, ele ou ela, como vocês veem a transformação futura em termos de mercado, de produção e consumo. Então, seria a compensação e a inclusão, né, desse ciclo de vida na produção. Tá, vou tentar ser breve aqui, porque as questões são complexas. A primeira eu responderia da seguinte maneira: não há, no Brasil, quase nenhum tipo de incentivo às questões de natureza comportamental para a sustentabilidade. E eu atribuiria isso a uma questão simples. Sustentabilidade não está no nosso projeto de país. Nós precisamos primeiro criar um projeto de país.
É mais ou menos assim, o que a gente quer ser quando a gente crescer? Neste o que a gente quer ser, sustentabilidade ou as questões de sustentabilidade têm que peso? Então, se vocês observarem o debate no Brasil, do ponto de vista político, vocês vão ver, vão saber do que eu estou falando. É superfície de um pires, né? As discussões são muito fracas, né? Por que no Brasil, por exemplo, impostos verdes não pegaram ainda? E são comuns no mundo todo. O que é imposto verde? Eu uso o meu poder de tributação para premiar quem faz bem e para punir quem faz mal. Simples. O poder público pode fazer isso. Ele tem essa ferramenta. Não faz por quê? Não está no nosso projeto de país. Não é uma discussão importante para nós, né? Se ela vai ser ou quando vai ser, não sei. Acho que todos nós aqui, imagino, desejamos que ela esteja. Então, acho que todos nós, de alguma maneira, devemos trabalhar para que essas questões, cada vez mais, se incluam num debate de um projeto de país. Eu acho que, imagino que seja o caso de vocês. Chega de projeto de poder. Vamos partir para o projeto de país. É melhor, para todos nós. Sobre a questão de produtos, toda vez que você submete uma análise do tipo análise de ciclo de vida de produto e tenta botar um produto lá dentro, ela é uma análise complexa. Evidentemente, esta complexidade mostrará uma sequência, um conjunto de fatores que, digamos, a olho nu, né, a uma observação mais rápida, não aparecerão. Eu diria, usaria a metáfora de um exame de imagem, o mais sofisticado que se puder ter, e um exame de um médico olhando para você e dizendo o que você tem. Se eu for fazer um exame de imagem, é provável que eu ache alguma coisa, né? Se eu for apenas conversar com você, talvez não. Talvez eu atribua o teu sintoma a alguma outra coisa que você tenha. Então, toda vez que eu ponho numa análise mais complexa, vai saltar aos olhos relações que não aparecem numa primeira medida. Se eu defendo, por exemplo, a análise de ciclo de vida de produto, defendo, embora reconheça que ela é bastante cara, bastante complexa, para você fazer, por exemplo, numa empresa que tenha 600 produtos, é muito custoso fazer uma análise de ciclo de vida de produto de 600 produtos, né? Mas eu acho importante, quanto mais a empresa puder ter, melhor, né? Okay. Obrigada. Então, para encerrar, para a Ana, tem uma pergunta aqui que, na verdade, foi direcionada a todos os painelistas, mas nós, infelizmente, não vamos poder respondê-la, e eu espero que, pelo posicionamento de cada um, dê para ter uma ideia do que foi questionado. A pergunta, ela faz uma afirmação de que, partindo da premissa para garantir nossos valores, devemos manter nossa conduta sustentável, tanto em nossa vida profissional, quanto em nossa vida social e privada. E pergunta como que essa relação, né, consumista da conduta é consumista dos painelistas. Então, essa pergunta, acredito que é bacana, daria uma boa discussão, mas, infelizmente, o nosso tempo vai ter que ser outro seminário para ela. Mas acho que deu para alguns posicionamentos, acredito que tenham sido contemplados aqui durante a apresentação. E a última, então, é da Fabiana Araújo, que ela fala sobre a questão ela pergunta, ela diz que dentro da sustentabilidade observamos diversas práticas que podemos adotar para ter uma vida, uma empresa e um mundo mais sustentável. E fala da questão da pecuária, né? E pergunta, quando iremos discutir os impactos gerados pela pecuária? Então, eu passo essa pergunta para a Ana, né? Dentro de toda essa questão da discussão hoje, né? Mudanças climáticas, a própria questão de agronegócios e pecuária, está bastante discutido. Então, acredito que a Ana, dentro da sua visão, do seu conhecimento, possa dar uma resposta ao nosso participante. Então, eu vou fazer a carona na resposta do Ricardo. Isso está na pauta
do que a gente quer como país. Mas, para a gente não ficar só nessa coisa, mas não está na pauta, então não vou fazer nada. Eu sempre digo, o que a gente puder fazer dentro da nossa alçada, e se a gente puder trabalhar com colaboração, melhor ainda, porque a gente avança e tem mais força, a questão da união, a gente poder estar trabalhando. Ao invés de a gente poder, essa coisa de estar sempre reclamando, isso aí já virou, né, um mantra da chatice. Então, está na hora da gente realmente colocar as mangas de fora e trabalhar, e ser, como foi falado aqui, resiliente, e cada vez a gente vai avançando um passo depois do outro. Como se diz, piano, piano, se vai lontando. Muito obrigada. Então, o nosso painel está encerrado. E o SENGE agradece, o SENGE-RS agradece a presença e a brilhante apresentação dos nossos painelistas e a presença de todos vocês